Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber o Dr. Guilherme Ricciotto, médico neurologista, participante e membro ativo da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, com um tema: aspectos científicos da reencarnação. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Doutor Guilherme, o senhor é membro como profissional, como médico, né? O senhor faz parte da academia, né? O senhor tem a sua base formacional dentro de uma universidade. E a reencarnação, olhando assim, ela é um fato histórico para a ciência? Pode ser assim observado? Olha, a reencarnação, ela tem sido estudada com muita seriedade nos últimos 50 anos, vamos assim dizer. Eu preciso só fazer uma introdução, só para que os nossos telespectadores e ouvintes possam entender um pouco melhor em que pé que anda essa pesquisa, esse tema sobre a ciência envolvendo a reencarnação. Mais ou menos na segunda metade do século passado, surgiu um médico, psiquiatra canadense, ele foi trabalhar lá na Universidade da Virgínia, lá nos Estados Unidos, e ele, já no início da sua carreira, o nome dele é Dr. Ian Stevenson. No início da sua carreira, ele já mostrava um interesse muito grande para estudar alguns casos de crianças que alegavam ser capazes de recordar vidas passadas, ou pelo menos tinham memórias de uma outra vida que não era a sua. Então, ele tomou conhecimento de alguns desses casos, inicialmente na Índia, e ele foi, então, juntando e estudando esses casos. Ele era um cientista, ele faleceu em 2008, mas durante toda a sua carreira de mais de 50 anos de trabalho nesse campo, ele sempre foi muito meticuloso. E então ele fazia entrevistas com muitos detalhes, ele documentava muito bem esses casos, de forma que ao longo de sua carreira ele conseguiu documentar. Ele que começou com pouquíssimos casos, ele conseguiu documentar 2.500 casos de crianças ou adultos, mas a grande maioria crianças, que se lembravam de vidas passadas. Uma recordação espontânea, tá? Isso é importante a gente frisar. Desse trabalho surgiram mais de 300 artigos científicos publicados e em torno de 14 livros na temática de reencarnação. Só para que a gente tenha uma ideia do impacto que foi o trabalho do professor Stevenson na comunidade científica, ele formou, a gente poderia falar em torno de 5 ou 6 grandes cientistas que também publicaram bastante, foram discípulos diretos do professor Stevenson e que continuam publicando, sejam artigos, sejam livros. Ele teve, por exemplo, citações ao trabalho dele em revistas médicas de primeira linha,
Por exemplo, uma das 3 revistas médicas mais importantes nos Estados Unidos é o Jornal da Associação Médica Americana, chamado JAMA. Por exemplo, existe um editorial em que se faz referência à quantidade enorme de dados que o professor Stevenson levantou, e o editor do JAMA, que foi quem publicou esse editorial, ele ainda cita assim, que ele pode até não convencer a todo mundo, mas a quantidade de dados que ele levanta não pode ser simplesmente negligenciado. E por fim, assim, o que eu realmente gosto de citar quando eu vou falar do tema é um trabalho do Carl Sagan. O Carl Sagan era um exobiologista da NASA que faleceu na última década do século passado, que ficou muito famoso no mundo porque ele foi quem criou aquela série Contato. Então, isso popularizou muito o trabalho dele como exobiologista, astrônomo, como alguém que faz divulgação da ciência. E o Carl Sagan, ele se tornou um ícone do movimento cético mundial. Inclusive, um dos seus últimos livros, no Brasil é chamado de O Mundo Assombrado pelos Demônios, é um livro que vem mostrar o papel importante da ciência para vencer alguns mitos, para derrubar algumas superstições. E o Carl Sagan, ele fala assim, textualmente no livro, que existem 3 coisas que realmente, dentro desse campo de pesquisa, merecem uma atenção mais profunda, porque realmente mostraram evidências científicas que não podem simplesmente ser negligenciadas. E um desses 3 aspectos é justamente o trabalho do Dr. Ian Stevenson. Então, a gente vê que a própria academia, tanto representado por revistas de primeira linha, quanto pela voz cética dentro do movimento científico mundial, eles têm, pelo trabalho do Dr. Ian Stevenson, um certo respeito. Então, por isso eu acho que é um assunto que tem uma boa visibilidade dentro da ciência quando a gente se dispõe a olhar os trabalhos sérios. Tá certo? Certo. Doutor Guilherme, o senhor disse que o doutor Ian Stevenson publicou 14 livros. Temos esses livros em português ou só em inglês? Não, temos alguns Depois deles. o senhor pode citar alguns depois para nós? Posso sim. Tá? Para que a gente O possa... trabalho mais famoso dele são 20 casos de reencarnação. Foi o primeiro, né, trabalho dele. Depois, inclusive com um caso do Brasil, né? tem um caso brasileiro. Tem um caso do brasileiro, foi um caso que ele fez, que levantou junto com o professor Hernani Guimarães. O professor Hernani. Exatamente. Depois o professor Hernani também publicou nesse campo. E aí ele tem casos europeus, tem... Agora, o livro mais importante do professor Ian Stevenson, infelizmente, não foi traduzido para o português, que é um livro chamado Reincarnation and Biology. Esse é o livro mais importante, são 2 volumes, com quase 800 casos, em que ele detalha assim, muita coisa interessante, do ponto de vista de marcas de nascença, de alterações de órgãos internos desses pacientes, dessas pessoas. Esse, infelizmente, foi o principal trabalho dele e não foi traduzido para o português. Quando o senhor citou Carl Sagan, né? Eu me lembro dele porque ele foi o protagonista, né, da série Cosmos também, né? Muito famosa na década de 70 e 80, né? Ele fez um trabalho muito interessante. Até foi tema de... eu me lembro que a TV Cultura passou toda essa série dele. Isso. E ele coloca no livro, como cético, né? E ele vai aceitar o trabalho, vai respeitar o trabalho do Dr. Ian Stevenson. Eu pergunto isso porque a ciência usa critérios técnicos para aceitar um fato, né? Existem provas para o fato da reencarnação?
Isso, então, exatamente, existem critérios científicos para você considerar um caso como tendo uma certa validade. Então, não basta uma pessoa simplesmente falar, não, eu sou a reencarnação de Napoleão, por exemplo. Não funciona dessa forma. Sim. Então, a gente poderia dizer que existem 4 níveis de critérios de evidência para um caso ser considerado verídico, tá? O primeiro nível, que é o nível mais simples e mais fácil de ser criado, é o nível da lembrança. Então, aquela criança, normalmente, em torno dos seus 2 anos, 3 anos, à medida que ele começa a desenvolver a linguagem, e é interessante, André, porque esses casos eles são muito estereotipados no mundo inteiro, eles seguem o mesmo padrão. Então, assim, inicia-se a manifestação da linguagem, paralelamente inicia-se a manifestação dessas lembranças, e em torno dos 7 a 10 anos, essas lembranças vão se desvanecendo e desaparecem. Então, o nível mais básico é o nível das lembranças. Então, o que acontece? Essa criança começa a falar que teve uma outra vida e começa a citar fatos que era impossível ela saber por meios normais. Então, ela pode citar que, por exemplo, morou numa outra cidade e dar detalhes do endereço onde ela morou, de locais em que ela visitou. Então, tem vários casos semelhantes a esse. Ela pode citar, por exemplo, algum trabalho que ela fez numa vida passada, detalhes sobre esse trabalho, citar o nome de pessoas que ela conheceu numa vida passada, nome de pessoas que é impossível que ela conhecesse por meios normais. Ela pode, inclusive, falar línguas que ela desconhece, entendeu? Então, tem casos publicados assim. Tá? Então, esse é o primeiro nível. Um segundo nível de evidência científica, aí a gente já entra um pouquinho mais num campo em que fica mais difícil daquela criança ou a própria família criarem essa situação, quando se coloca essas crianças em testes de reconhecimento. O que é isso? Quando o pesquisador vai estudar o caso, e aí entra os casos que o Stevenson ou seus discípulos estudaram, eles pegam essa criança e aí eles têm uma ideia já formada de quem seria a personalidade numa vida anterior dessa criança, e eles submetem essa criança a testes controlados. Então, vamos supor que essa criança ela foi uma outra criança numa vida passada que estudou numa determinada escola. Então, eles pegam a escola essa que ela não tem acesso na vida atual. Então, ele pode pegar várias pessoas, sendo que uma delas era de fato professor naquela escola numa vida passada e outros não eram, e submete ela, então, a um teste controlado, para que ela aponte quem era professor e quem não era professor naquela escola. Então, isso já é um nível a mais, um nível de escrutínio científico a mais, que é o escrutínio do reconhecimento. Um terceiro ponto de evidência científica são as alterações comportamentais. Porque se é fácil nós criarmos uma memória, uma falsa memória, com o intuito aí de ludibriar, de chamar atenção, etc., criar um comportamento já é algo um pouco mais complicado. Então, a presença de comportamentos específicos, por exemplo, dentro daquilo que eu chamei de um estresse pós-trauma, de um mecanismo estereotipado, essas crianças podem apresentar um comportamento tipo estresse pós-traumático. Vou dar um exemplo. Vamos supor que numa vida passada ela faleceu por um afogamento. Vamos dar um exemplo. Então, nessa vida atual, ela pode ter pavor de água, certo? Indo um pouquinho mais além, muitas vezes a criança, ela faleceu numa guerra,
ela pode ter nessa existência uma fixação por armas de fogo. E aí entra no que os psicólogos que estudam isso chamam de jogo patológico. Fica o dia inteiro só simulando uma artilharia de uma guerra, por exemplo. Tá? Então, aí nós entramos dentro do terreno do comportamento, que é um terceiro nível de evidência que é muito estudado. Por exemplo, eu vou só dar que é um tema muito rico. Teve um grupo de pessoas na Birmânia, que é ali na Ásia, e elas faleceram. Elas alegavam terem sido soldados japoneses que faleceram na Segunda Guerra e que reencarnaram ali. Então, é muito interessante porque essas pessoas, aí tem estudos comportamentais em cima desse grupo de pessoas. Essas pessoas, elas tinham hábitos alimentares japoneses, falavam com sotaque japonês, e o mais curioso de tudo, elas tinham características físicas de japoneses e não de birmaneses. Isso em publicações já demonstradas isso. Muito bem. E então eu falei de lembranças, reconhecimento, comportamento. E o último nível, que é considerado assim o mais forte em termos de evidência científica, é justamente aquilo que o Ian Stevenson publicou no livro Reincarnation in Biology, que é a presença de alterações orgânicas, alterações somáticas, seja alterações internas, seja alterações externas, por marcas de nascença, que ele chamava de birthmarks. Então, aquela criança, por exemplo, que nascia com uma marca no tórax, uma marca na pele, por exemplo, e ela já desde criança lembrando da vida passada, dando detalhes de sua existência passada, e ela afirmava que a morte dela foi relacionada a um tiro que levou no tórax, por exemplo. Mas aí nós temos ainda um nível acima, que é o chamado marcas de nascença com verificação posterior. O que são esses casos? Tem poucos casos, tem em torno de 30 casos publicados, mas são casos bem consistentes e fortes. O que essa marca de nascença com verificação posterior? A criança nasce com a memória da vida passada, ela tem uma marca de nascença, mas até então essa relação da marca de nascença com o seu mecanismo do óbito na existência passada não está muito bem definida. Quando entra um pesquisador de fora para fazer o estudo do caso, quando ele faz as entrevistas para fechar bem a personalidade da vida anterior, ele vai atrás do laudo necroscópico, ou seja, da necrópsia da vida anterior daquele indivíduo, e ele compara as lesões descritas no laudo necroscópico com as marcas de nascença que aquela pessoa apresenta nessa vida. Então, existe um caso, por exemplo, de um jovem chamado Samil Hayek, em que o Ian Stevenson achou uma marca, ele tinha uma marca de nascença aqui, o Stevenson achou uma outra marca de nascença que eles desconheciam, porque era no couro cabeludo, e depois, quando eles foram fazer a análise do laudo necroscópico, eles viram que a personalidade da vida anterior ele faleceu com um tiro que entrou aqui e que saiu aqui nessa região. Então, assim, realmente é algo muito difícil de ser justificado do ponto de vista puramente material, né? E são casos muito ricos, assim, só dando alguns exemplos para você. Eu até marquei, né, aqui os vários níveis que o Dr. Guilherme nos apresentou, mas, doutor, assim, dizem que tem casos que comprovam a reencarnação que podem ser narrados, que podem ser explicados, que podem ser, por exemplo,
Alguém, nós que não somos, que estamos, nós espíritas, tudo, mas alguém está lendo um livro, ele pode, de repente, saber que esse caso está em andamento, existe, conhecer, existem casos que podem ser narrados, apresentados, para que ajude o nosso Sim, telespectador a começar a falar, a começar a refletir sobre o assunto? sim. Ó, eu vou citar alguns aqui que eu me lembro de cabeça, mas existem vários, assim, bem publicados em literatura, inclusive na forma de livro, por exemplo. Tem um livro publicado no Brasil, na realidade ele foi publicado nos Estados Unidos, mas foi traduzido para o português. Ele chama-se A Volta, o título em português dele. E ele é um caso que foi estudado pelo Jim Tucker. O Jim Tucker é hoje o pesquisador, ele é um psiquiatra infantil e é o pesquisador que tomou o lugar do Stevenson. Quando o Stevenson se aposentou, ele foi discípulo do Stevenson, e depois, quando ele se aposentou, o Jim Tucker ficou na cadeira dele, e então ele assumiu o lugar dele lá na Universidade da Virgínia. O Jim Tucker, ele tem um livro chama Vida Antes da Vida, também publicado no Brasil, que tem uma série de casos muito bem descritos, em que ele analisa todas as hipóteses possíveis. Então, é uma outra sugestão de leitura para quem quiser aprofundar um pouco mais o tema. Mas esse A Volta foi publicado pelo pai do garoto, e é um caso muito interessante. Ele é o caso do garoto, o nome dele é James Leninger, e é um garoto que nasceu em 1998, e ele já, dentro daquele mesmo estereótipo, à medida que ele começa a falar, ele começa a ter alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, ele tem uma fixação por aviões, inclusive ele mostra um conhecimento de aviões da Segunda Guerra Mundial que é desproporcional a um garoto de 2 anos, só para ilustrar. E ele começa também a ter alguns pesadelos, aí entra dentro daquela questão do estresse pós-traumático, né? Pesadelos repetitivos, de que tá morrendo e dentro de um acidente de avião, e isso começa a chamar a atenção dos pais, e aquilo ali começa a criar uma angústia muito grande dentro da família. Pesadelos. Não é normal uma criança de 2 anos ter pesadelo todas as noites e acordar gritando, quer dizer, alguma coisa não está indo bem, né? E aí eles levam em médico, começam a investigar o caso, e essa criança, ela começa a manifestar alguns outros comportamentos que sugerem que ele foi uma outra pessoa numa vida passada. Então, ele começa a ter, dentro daquilo que a gente chama de jogo patológico, fazer desenho. Os desenhos dele, com 2, 3 anos, era só de acidente de avião, vivia só falando nisso, tal. E ele começa a falar, então, que ele morreu numa vida passada, num acidente em que o avião dele foi derrubado por um avião japonês, e que o avião dele saiu de isso com 2 anos, de um porta-aviões chamado Natoma. E aí, com essas informações inexplicáveis, o pai começa a investigar o caso. E aí o livro é muito rico, porque ele traz todo o lastro da investigação. Quer dizer, a primeira vez que ele foi no Google ver essas informações que o filho trazia condiziam com a realidade, mostra as pessoas que o pai foi procurar para tentar fechar a situação. E aí, assim, eu não vou entrar em detalhes, assim, até para não dar muitos spoilers, mas o que eu gostaria de dizer desse caso é que ele consegue, o pai, depois de uma investigação, de ter acesso a arquivos restritos do exército americano, consegue identificar
a personalidade da existência passada do filho dele, do James, e consegue, inclusive, acessar uma irmã viva, a última irmã falecida dessa personalidade. Ele coloca, então, o filho dele em contato com essa irmã e ele consegue ter outras memórias que eram muito privadas da família. Por exemplo, do alcoolismo do pai dele, algumas coisas que a mãe dele, por exemplo, a mãe ter pintado um quadro dele, algumas coisas bem específicas, sabe? Então, é um caso que eu acho muito rico e que vale a pena quem quiser conhecer um pouco mais. E existem outros, assim, por exemplo, Pois não. Eu vou pedir que o outro caso o senhor nos conte no próximo programa Visão Espírita. Vai ser um prazer. E para que a gente possa encerrar esse primeiro programa Visão Espírita com o tema Aspectos Científicos da Reencarnação, peço que o senhor dê ao nosso telespectador. Olha, é um prazer estar falando sobre esse tema. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esses trabalhos, eu convidaria a conhecer o site da Associação Médica Espírita, é o ame.ribeirãopreto.org. Lá tem, dentro do Palestras Online, tem as nossas palestras sobre o tema específico. É algo que nos deixa muito feliz poder estar falando e divulgando isso para os nossos amigos espíritos e espiritualistas. Agradecemos ao Dr. Guilherme. Amigo telespectador, você viu que o tempo passou rapidinho. Este é o primeiro programa. Agradecemos pela sua audiência, pela sua participação e te esperamos no próximo programa Visão Espírita. A conversa sobre reencarnação continua. Até lá! Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.